Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no Fio de Esperança. Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mexer profundamente com o coração de cada um. É a história de Lívia, uma jovem de apenas 20 anos, pura e cheia de bondade, que numa noite fria encontra algo que mudaria sua vida para sempre: 2 bebês gêmeos abandonados. O que ela não imaginava era que esse ato de amor puro chamaria a atenção de Arthur, um milionário poderoso que estava desesperadamente procurando por essas crianças. Quando ele finalmente a encontra, a proposta que ele faz é tão inesperada que deixa Lívia sem palavras. Será que a bondade de um coração puro pode transformar até mesmo o homem mais frio? E o que acontece quando 2 mundos completamente diferentes se encontram através do amor por 2 pequenas vidas? Antes de começarmos, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que comenta, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão de eu estar aqui todos os dias, trazendo essas histórias que tocam a alma. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E agora me conta aqui nos comentários: o que vocês fazem enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, fazendo alguma atividade em casa ou talvez relaxando antes de dormir? Eu fico muito curioso para saber como vocês aproveitam esses momentos especiais que passamos juntos. Bem, agora que estamos todos aqui reunidos, vamos começar nossa história de hoje. Era uma manhã de terça-feira em Campinas, quando Lívia chegou à pequena livraria Páginas do Coração, no centro da cidade. Aos 20 anos, ela tinha aquele jeito especial de ser que fazia qualquer pessoa se sentir acolhida. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples, e seus olhos brilhavam com uma pureza que era difícil de encontrar. Desde que começou a trabalhar ali há 2 anos, ela transformou aquele lugar em muito mais que uma simples livraria. Era como se cada livro ganhasse vida quando passava pelas suas mãos, e cada cliente saía dali não apenas com uma compra, mas com o coração mais leve e um sorriso verdadeiro no rosto. Lívia tinha esse dom natural de fazer as pessoas se sentirem especiais, mesmo nos gestos mais simples do dia a dia. Naquela manhã tranquila, ela organizava os livros de romance nas prateleiras da frente, aqueles que sempre despertavam mais curiosidade nos clientes. Tinha um carinho especial por essas histórias de amor, mesmo nunca tendo vivido uma grande paixão na vida real. Sua existência era simples e organizada, mas ela carregava no peito uma fé inabalável de que um dia encontraria seu amor verdadeiro, daqueles que fazem o coração acelerar e que a gente só vê nos filmes ou lê nos livros. Enquanto arrumava cada exemplar no seu lugar certo, ela murmurava baixinho algumas sinopses que já sabia decoradas. Este aqui sempre me emociona até as lágrimas, pensava, segurando um romance sobre um casal que supera todas as dificuldades para ficar junto. Era exatamente assim que Lívia enxergava a vida, cheia de possibilidades mágicas esperando o momento certo para acontecer, cheia de surpresas boas guardadas pelo destino. A campainha da porta tocou suavemente, e Dona Marta entrou com seu sorriso caloroso de sempre. Era uma senhora de cabelos prateados que aparecia religiosamente todas as terças-feiras, e Lívia já a esperava com aquela alegria genuína que brotava do seu coração. "Bom dia, minha querida. Como está a nossa menina dos livros hoje?" perguntou a senhora, caminhando em direção ao balcão onde Lívia tinha deixado alguns lançamentos em destaque. "Bom dia, Dona Marta. Estou ótima, obrigada." "E a senhora, como passou o fim de semana?" respondeu Lívia, já se dirigindo até a estante onde tinha separado o livro que a cliente estava esperando. "Olha só, chegou ontem à tarde, igualzinho a senhora pediu." A conversa entre elas fluía com naturalidade, como se fossem velhas amigas. Dona Marta sempre comentava com as vizinhas sobre como aquela moça tinha um coração de ouro puro, e como era raro encontrar alguém tão genuíno nos dias de hoje. Depois que Dona Marta saiu carregando seu livro novo e uma xícara de chá quentinho que Lívia sempre oferecia, a manhã seguiu no seu ritmo gostoso e aconchegante.
A livraria não era um espaço grande, mas tinha uma atmosfera única que convidava as pessoas a ficarem mais tempo, folheando livros, conversando baixinho ou simplesmente aproveitando a paz daquele cantinho especial. Lívia mantinha sempre uma música instrumental, tocando suavemente ao fundo, criando um ambiente perfeito para quem queria se desconectar da correria lá de fora. Ela mesma aproveitava os intervalos entre um cliente e outro para ler trechos dos livros que mais despertavam sua curiosidade, sempre com aquela sede de conhecer histórias novas e se emocionar com personagens que pareciam saltar das páginas. Nesses momentos de leitura, ela viajava para mundos distantes e sonhava acordada, imaginando como seria viver aquelas aventuras românticas que tanto a encantavam. O apartamento onde Lívia morava ficava a apenas 3 quadras da livraria, numa rua arborizada e silenciosa, que ela escolheu exatamente por causa da tranquilidade. Era um espaço pequeno, com um quarto aconchegante, uma sala que dividia espaço com a cozinha e um banheiro simples, mas ela conseguiu transformar aqueles poucos metros quadrados num verdadeiro lar. Cada cantinho tinha sido pensado com carinho. Vasos de plantas nas janelas trazendo vida para o ambiente, almofadas coloridas espalhadas pelo sofá, fotografias de momentos felizes nas paredes e prateleiras repletas de livros que ela colecionava desde a adolescência. O dinheiro era sempre contado, mas Lívia sabia fazer milagres com o salário que ganhava na livraria. Sua vida era regrada e simples, e ela se sentia profundamente grata por ter conseguido construir essa independência depois de ficar órfã aos 16 anos. Viver sozinha desde tão nova não foi fácil, mas ela tinha uma força interior que vinha de algum lugar profundo da sua alma, uma fé que a sustentava nos momentos difíceis. Durante a tarde, enquanto atendia os clientes que iam aparecendo aos poucos, Lívia se pegava pensando nos mistérios da vida. Às vezes, quando estava reorganizando uma estante ou preparando um chá especial para algum visitante da livraria, ela sentia uma sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse para acontecer. Era uma intuição que não conseguia explicar com palavras, mas que a fazia sorrir sozinha e olhar para o futuro com ainda mais esperança. Talvez fosse sua natureza naturalmente otimista, ou talvez realmente existisse alguma força especial que algumas pessoas conseguem sentir antes das grandes mudanças. O que Lívia não podia nem imaginar era que muito em breve sua vida tomaria um rumo completamente diferente, e que a bondade pura do seu coração seria exatamente a chave que abriria as portas para uma transformação que nem nos seus sonhos mais loucos ela conseguia prever. O final da tarde trouxe uma calmaria especial para a livraria, aquele momento em que a luz dourada do sol entrava pelas janelas e criava uma atmosfera quase mágica entre as estantes de livros. Lívia aproveitou para fazer o que mais gostava, sentar atrás do balcão com um livro nas mãos e se perder completamente na história. Hoje tinha escolhido um romance sobre uma jovem que encontra o amor quando menos espera, e cada página a fazia suspirar de emoção. Um dia vai chegar minha vez, murmurava baixinho, imaginando como seria ter alguém olhando para ela com aquele amor verdadeiro e profundo que só existe nas histórias mais bonitas. Era um sonho que carregava no coração desde menina, alimentado por cada romance que lia e por cada filme que assistia. Quando chegou a hora de fechar a livraria, Lívia fez sua rotina de sempre. Organizou os livros que tinham sido manuseados durante o dia, conferiu se todas as plantas estavam bem regadas, apagou as luzes com cuidado e trancou a porta. Caminhando pelas ruas de Campinas em direção ao seu apartamento, ela cumprimentava os comerciantes que já conhecia, sempre com aquele sorriso sincero que era sua marca registrada. O padeiro da esquina, a dona da floricultura, o senhor que vendia jornais, todos tinham um carinho especial por aquela moça que espalhava bondade por onde passava. Era como se Lívia tivesse o poder de iluminar o dia das pessoas, apenas sendo ela mesma, apenas compartilhando a luz que brilhava dentro do seu coração puro. Em casa, depois de um banho relaxante e um jantar simples, Lívia se acomodou no sofá com mais um livro, envolvida numa manta quentinha que tinha ganhado da Dona Marta no Natal passado.
Era seu momento mais especial do dia, quando podia se desconectar completamente do mundo exterior e viajar através das páginas para lugares distantes e histórias emocionantes. Naquela noite, enquanto lia sobre destinos que se cruzam de maneiras inesperadas, ela não fazia ideia de que sua própria vida estava prestes a tomar um rumo que nem a imaginação mais fértil conseguiria inventar. O universo estava preparando uma surpresa que mudaria tudo, e a bondade que ela carregava no coração seria exatamente o que atrairia essa transformação mágica para sua vida. Era uma quinta-feira à noite, e Lívia estava fechando a livraria mais tarde que o normal. Tinha passado a tarde toda organizando uma remessa nova de livros que chegou, e quando se deu conta, já eram quase 9 horas da noite. As ruas do centro de Campinas estavam mais vazias naquele horário, com apenas algumas pessoas apressadas voltando para casa depois de um dia longo de trabalho. O vento frio de julho cortava o rosto, e Lívia puxou o casaco mais para perto do corpo enquanto trancava a porta da livraria. "Que friozinho!" murmurou, respirando e vendo uma pequena nuvem se formar no ar gelado. Ela adorava o inverno, mas naquela noite o frio parecia mais intenso que o normal, daqueles que penetra nos ossos e faz a gente querer correr para casa em busca de um cobertor quentinho. Quando estava guardando as chaves na bolsa, um som estranho chamou sua atenção. Era como um choramingar baixo, quase imperceptível, misturado com o barulho do vento que balançava as folhas das árvores. Lívia parou por um momento, prestando atenção, mas o som pareceu parar. Deve ter sido minha imaginação, pensou, e começou a caminhar em direção à sua casa. Mas depois de alguns passos, o barulho voltou, agora mais claro e definido. Era inequivocamente o choro de uma criança, ou talvez até mais de uma. Seu coração disparou na mesma hora, e ela sentiu uma mistura de preocupação e urgência tomando conta de todo o seu ser. Sem pensar duas vezes, ela voltou e começou a procurar de onde vinha aquele som desesperador que cortava a noite fria. O choro parecia vir de uma pequena viela que ficava ao lado da livraria, um espaço estreito entre dois prédios onde geralmente as pessoas não passavam, especialmente à noite. Lívia pegou o celular e acionou a lanterna, iluminando o caminho enquanto se aproximava cautelosamente. "Alô, tem alguém aí?" perguntou em voz alta, mas só obteve como resposta o choro que agora estava mais forte e mais angustiante. Quando chegou mais perto, ela viu algo que fez seu coração quase parar. Uma caixa de papelão grande, daquelas de eletrodomésticos, estava encostada na parede, e de dentro dela vinha o som desesperado. Com as mãos tremendo, não sabia se era pelo frio ou pela emoção, Lívia se abaixou e abriu cuidadosamente a caixa. O que ela viu a deixou sem palavras e com os olhos cheios de lágrimas. Dentro da caixa, embrulhados em cobertores que já não eram suficientes para protegê-los do frio cortante, estavam 2 bebês. Eram gêmeos. Ela percebeu imediatamente, com rostinhos vermelhos de tanto chorar e pequenas mãozinhas geladas que se mexiam desesperadas, procurando por calor e conforto. Não podiam ter mais que alguns meses de vida e estavam claramente com fome, frio e muito assustados. "Meu Deus do céu!" sussurrou Lívia, sentindo uma mistura de horror e compaixão tomando conta de todo o seu ser. Como alguém pode fazer uma coisa dessas com crianças tão pequenas? Sem perder tempo, ela tirou seu casaco e envolveu os 2 bebês, sentindo como seus corpinhos estavam gelados e como eles se acalmaram um pouco ao sentir o calor humano. Era como se eles soubessem instintivamente que finalmente estavam seguros. Lívia olhou ao redor, procurando por algum adulto, alguma explicação, alguma pista sobre o que tinha acontecido ali, mas a viela estava completamente vazia e não havia nenhum sinal de quem poderia ter deixado aquelas crianças abandonadas numa noite tão fria. "Não posso deixar vocês aqui", disse baixinho para os bebês, que agora choravam mais baixo, como se entendessem que alguém finalmente tinha vindo para ajudá-los. Seu instinto maternal, que ela nem sabia que existia de forma tão forte, despertou completamente. Sem pensar em mais nada, ela pegou a caixa com cuidado
e começou a caminhar rapidamente em direção ao seu apartamento. Cada passo era uma mistura de determinação e nervosismo, porque ela não fazia ideia do que fazer, mas sabia com absoluta certeza que não podia abandonar aqueles pequenos seres indefesos. O caminho até em casa nunca pareceu tão longo. Lívia praticamente correu as 3 quadras, carregando a caixa com o máximo cuidado possível, sussurrando palavras de conforto para os bebês que continuavam choramingando baixinho. Calma, meus pequeninhos. Já estamos quase chegando num lugar quentinho, repetia, sentindo como seu coração estava disparado de ansiedade e preocupação. Quando finalmente chegou ao seu prédio, subiu as escadas de 2 em 2 degraus, abriu a porta do apartamento e correu direto para o quarto. Colocou a caixa em cima da cama e acendeu todas as luzes, finalmente conseguindo ver direito os rostinhos dos bebês que tinha acabado de salvar de uma situação desesperadora. Eles eram absolutamente adoráveis, mesmo com os rostinhos vermelhos de tanto chorar. Tinham cabelos escuros e macios, olhinhos que ainda não conseguiam focar direito e pequenas feições delicadas que derreteram completamente o coração de Lívia. Vocês são lindos demais, sussurrou, pegando primeiro um dos bebês no colo e sentindo como ele imediatamente se aconchegou contra seu peito, procurando por calor. A sensação era indescritível. Era como se uma parte dela que nunca soube que existia tivesse despertado de repente. Aquela necessidade urgente de proteger, de cuidar, de fazer tudo o que fosse possível para garantir que aqueles pequenos seres estivessem seguros e confortáveis. A primeira coisa que Lívia fez foi esquentar leite. Ela não tinha mamadeiras em casa, é claro, mas improvisou com uma colher pequena, dando gotinhas de leite morno na boquinha de cada bebê. Eles sugaram desesperadamente, claramente com muita fome, e ela sentiu uma alegria imensa ao ver que conseguia alimentá-los, mesmo de forma precária. Depois ela improvisou fraldas com algumas toalhas limpas que tinha em casa, trocou as roupinhas molhadas por camisetas suas que ficaram enormes neles, mas pelo menos estavam limpas e secas. Durante toda a noite, ela não pregou o olho sequer por 5 minutos, cuidando dos 2 bebês, alimentando quando choravam de fome, ninando quando pareciam assustados e simplesmente observando os rostinhos angelicais que dormiam tranquilos pela primeira vez desde que tinham sido abandonados. Quando o sol da manhã entrou pelas janelas do apartamento, Lívia estava sentada na cama, com os 2 bebês nos braços, um de cada lado, observando como dormiam tranquilamente depois de uma noite que mudou completamente sua vida. Ela não tinha dormido nem 1 minuto sequer, mas se sentia estranhamente energizada, como se o amor que tinha brotado no seu coração durante aquelas horas fosse suficiente para sustentá-la. Os pequenos rostinhos estavam serenos agora, respirando suavemente, e ela não conseguia parar de admirar cada detalhe deles. Como alguém pode abandonar coisas tão preciosas assim? Pensava, sentindo uma mistura de tristeza e indignação, por quem quer que tivesse sido capaz de deixar aqueles anjos numa noite fria, sozinhos e desamparados. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma gratidão imensa por ter sido ela a encontrá-los, por ter sido escolhida pelo destino para salvá-los. Durante a manhã, Lívia ligou para a livraria e avisou que não poderia trabalhar naquele dia. Dona Clara, a proprietária, ficou preocupada porque Lívia nunca faltava ao trabalho, mas quando ela explicou a situação, a senhora ficou chocada e ao mesmo tempo admirada com a atitude da jovem. Você fez a coisa certa, minha filha. Aqueles bebês precisam de você agora, disse Dona Clara com a voz emocionada. Tome o tempo que precisar para resolver essa situação. Lívia agradeceu com o coração cheio de gratidão, sabendo que podia contar com a compreensão da sua patroa. Depois de desligar, ela olhou para os bebês que começavam a se mexer, sinalizando que logo ia acordar, e sentiu uma responsabilidade enorme pesando em seus ombros. Ela não fazia a menor ideia de como cuidar de bebês, mas estava determinada a aprender tudo o que fosse necessário. A primeira coisa que fez foi sair correndo até a farmácia mais próxima para comprar o essencial: mamadeiras, fraldas descartáveis, leite em pó apropriado para bebês, pomada para assaduras e tudo mais que a farmacêutica recomendou
quando soube da situação. O dinheiro que ela tinha guardado para as compras do mês foi todo embora numa manhã só, mas ela não se importou nem um pouco. Dinheiro a gente consegue de novo, mas a vida desses pequenos não tem preço, murmurou para si mesma enquanto voltava para casa carregada de sacolas. Quando chegou, encontrou os 2 bebês acordados e chorando, claramente com fome e precisando de cuidados. Seu coração apertou ao ouvir o choro desesperado, e ela correu para preparar as mamadeiras, seguindo cuidadosamente as instruções da embalagem do leite em pó. Alimentar os 2 ao mesmo tempo foi um desafio que ela nunca imaginou que fosse enfrentar. Lívia teve que aprender na prática como segurar uma mamadeira em cada mão, como posicionar os bebês no seu colo para que ficassem confortáveis, como perceber quando eles estavam satisfeitos ou quando precisavam arrotar. Era uma dança delicada e cansativa, mas cada vez que via os rostinhos relaxados dos pequenos depois de uma mamada, ela sentia uma satisfação profunda que nunca tinha experimentado antes. "Vocês 2 são uns gulosos", dizia com carinho, limpando os cantinhos das bocas deles com um paninho macio. Era incrível como, em menos de 24 horas, ela já se sentia completamente conectada com aqueles seres que nem sabia como se chamavam. Durante a tarde, Lívia decidiu que precisava dar nomes para os bebês. Não podia ficar chamando eles apenas de pequenos ou anjinhos para sempre, e além disso, dar nomes fazia com que eles se tornassem ainda mais reais, ainda mais seus. Ela escolheu nomes que sempre gostou e que achava que combinavam com os rostinhos serenos: Miguel para o que parecia ser ligeiramente maior e Heitor para o outro, que tinha uma marca de nascença pequeninha na testa que o tornava ainda mais especial. "Miguel e Heitor", repetiu em voz alta, testando como soava. "Meus meninos Miguel e Heitor." As palavras saíram naturalmente, como se ela já fosse mãe deles há muito tempo. E ela sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que ela percebesse. A noite trouxe novos desafios. Os bebês acordavam de 2 em 2 horas, alternando entre fome, fralda suja ou simplesmente a necessidade de sentir que não estavam sozinhos. Lívia criou uma rotina onde dormia no sofá da sala, com os 2 berços improvisados, feitos com gavetas grandes forradas com cobertores macios, bem ao lado dela. Toda vez que um deles chorava, ela acordava imediatamente, como se tivesse desenvolvido um 6º sentido maternal da noite para o dia. Era cansativo, exaustivo, mas ao mesmo tempo era a coisa mais gratificante que ela já tinha feito na vida. Quando ninava os 2 no colo, cantando baixinho cantigas que lembrava da sua própria infância, ela sentia como se tivesse finalmente encontrado seu propósito, como se todo o amor que tinha guardado no coração durante 20 anos tivesse finalmente um destino certo. No 3º dia, Lívia começou a enfrentar a realidade prática da situação. O dinheiro estava acabando rapidamente com todas as compras necessárias para os bebês, e ela sabia que precisaria voltar ao trabalho em breve. Mas como deixar Miguel e Heitor sozinhos? Como confiar o cuidado deles para outra pessoa quando ela mesma mal conseguia se afastar por 5 minutos para tomar um banho? A preocupação a consumia, mas ao mesmo tempo ela estava determinada a encontrar uma solução. "A gente sempre dá um jeito", disse para os bebês que a olhavam com aqueles olhinhos curiosos que já começavam a focar melhor. "Mamãe vai cuidar de vocês, não importa o que aconteça." A palavra mamãe saiu naturalmente sem que ela planejasse. E quando se deu conta do que tinha dito, sentiu o coração se encher de uma alegria misturada com medo. Ela estava se apegando cada vez mais. Estava se tornando mãe daqueles bebês que o destino tinha colocado no seu caminho, e mesmo sabendo que essa situação era temporária, não conseguia imaginar sua vida sem eles. Em um escritório imponente no centro empresarial de Campinas, Arthur Montenegro estava vivendo o pior pesadelo da sua vida. Aos 28 anos, ele tinha construído um império na área de tecnologia, comandava uma empresa com centenas de funcionários e era conhecido por sua frieza e determinação nos negócios. Mas nada, absolutamente nada do que tinha enfrentado no mundo corporativo
se comparava ao desespero que sentia naquele momento. Seus filhos gêmeos, Miguel e Heitor, de apenas 6 meses, tinham desaparecido há 3 dias, e cada minuto que passava era uma tortura que corroía sua alma. Arthur era um homem que sempre teve controle sobre tudo na sua vida, que resolvia problemas com lógica e estratégia, mas desta vez se sentia completamente perdido e impotente diante de uma situação que fugia completamente do seu controle. A história dos gêmeos era complicada e dolorosa. Eles eram fruto de um relacionamento que Arthur teve com Camila, uma mulher que conheceu durante uma viagem de negócios. Ela tinha engravidado, mas desde o início deixou claro que não queria ser mãe, que a maternidade não fazia parte dos seus planos. Arthur tentou convencê-la de que eles poderiam fazer dar certo, que ele assumiria toda a responsabilidade, mas Camila foi irredutível. Ela levou a gravidez até o final apenas porque Arthur implorou, mas no momento que os bebês nasceram, ela simplesmente desapareceu da maternidade durante a madrugada, deixando apenas um bilhete dizendo que não conseguia ser mãe e que Arthur teria que criar os filhos sozinho. Desde então, ele vinha enfrentando o desafio de ser pai solteiro de gêmeos, contratando babás e tentando equilibrar a paternidade com as responsabilidades da empresa. A babá que cuidava dos gêmeos era uma mulher de 50 anos chamada Sandra, que Arthur tinha contratado através de uma agência conceituada. Ela parecia competente e carinhosa, e durante os primeiros meses tudo funcionou perfeitamente. Arthur conseguia trabalhar sabendo que os filhos estavam em boas mãos, e Sandra parecia realmente gostar das crianças. Mas na terça-feira passada, quando Arthur chegou em casa depois de uma reunião que se estendeu até mais tarde, encontrou a casa vazia. Não havia sinal de Sandra nem dos bebês. Nenhum bilhete, nenhuma explicação, nada. O quarto das crianças estava bagunçado, como se alguém tivesse saído às pressas, e algumas roupas e objetos pessoais de Sandra também tinham desaparecido. Arthur ligou para ela dezenas de vezes, mas o telefone estava fora de área. Foi quando o desespero realmente tomou conta dele. Arthur acionou imediatamente todos os recursos que tinha à disposição. Contratou investigadores particulares, ofereceu uma recompensa de R$100.000 para quem trouxesse informações sobre o paradeiro dos seus filhos e espalhou cartazes com as fotos dos bebês por toda a cidade. Também registrou o desaparecimento na polícia, mas os delegados explicaram que casos envolvendo babás que desaparecem com crianças eram complicados, especialmente porque Sandra não tinha antecedentes criminais e, tecnicamente, tinha autorização para sair com os bebês. Provavelmente ela vai entrar em contato pedindo dinheiro, disse o delegado tentando tranquilizá-lo. Esses casos geralmente se resolvem em poucos dias, mas Arthur não conseguia se conformar com essa possibilidade. A ideia de que alguém pudesse estar usando seus filhos para extorsão o deixava louco de preocupação e raiva. Durante 3 dias, Arthur não conseguiu dormir, comer direito, ou se concentrar em mais nada que não fosse encontrar Miguel e Heitor. Ele percorreu hospitais, delegacias, abrigos, qualquer lugar onde pudesse ter alguma pista sobre o paradeiro dos bebês. Seus funcionários na empresa estavam preocupados porque nunca tinham visto o chefe naquele estado de desespero, mas Arthur não conseguia pensar em mais nada. Eu falhei com eles, repetia para si mesmo durante as noites em claro. Eu não consegui proteger meus próprios filhos. A culpa o consumia tanto quanto a preocupação, porque se questionava se não deveria ter investigado melhor a babá, se não deveria ter percebido algum sinal de que algo estava errado. Na quinta-feira à noite, um dos investigadores particulares que Arthur tinha contratado ligou com as primeiras pistas concretas. Senhor Montenegro, conseguimos algumas informações sobre Sandra. Descobrimos que ela tem problemas financeiros sérios, deve dinheiro para agiotas, e já trabalhou com documentos falsos em outras casas. Estamos rastreando os lugares onde ela pode ter ido. Arthur sentiu uma mistura de alívio por finalmente ter uma direção e de terror ao imaginar que tipo de pessoas perigosas poderiam estar envolvidas na situação. Façam o que for preciso, disse com a voz firme, mas tremendo por dentro.
Eu pago qualquer quantia, faço qualquer coisa, mas quero meus filhos de volta. Na sexta-feira pela manhã, o investigador ligou novamente com uma notícia que fez o coração de Arthur disparar. Encontramos Sandra. Ela está internada no hospital público da cidade, inconsciente, vítima de uma overdose. Mas, Sr. Montenegro, as crianças não estão com ela. Os médicos disseram que ela chegou sozinha na madrugada de quinta para quarta. Arthur sentiu como se o mundo tivesse desabado ao seu redor. Se Sandra estava no hospital há 2 dias e os bebês não estavam com ela, onde eles poderiam estar? Quem estava cuidando deles? Estariam com fome, com frio, assustados? A possibilidade de que seus filhos estivessem abandonados em algum lugar fez com que Arthur saísse correndo do escritório e fosse direto para o hospital, determinado a fazer Sandra falar, mesmo que ela estivesse inconsciente. No hospital, Arthur conseguiu autorização para ficar ao lado da cama de Sandra, esperando que ela acordasse. Ele passou horas olhando para aquela mulher que tinha colocado a vida dos seus filhos em risco, sentindo uma mistura de raiva e desespero. Quando ela finalmente abriu os olhos na tarde de sexta-feira, Arthur se aproximou da cama com o coração disparado. "Onde estão meus filhos?" perguntou com a voz controlada, mas os olhos cheios de angústia. Sandra olhou para ele com confusão, ainda sob efeito das drogas, e demorou alguns segundos para processar a pergunta. Eu deixei eles num lugar seguro", murmurou com dificuldade. "Numa caixa, perto de uma livraria, no centro. Páginas do Coração." Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. "Numa caixa? Que dia? Que horas?" Sandra fechou os olhos, claramente lutando contra a consciência. Quarta à noite. Estava com medo dos agiotas. Não podia ficar com eles. Arthur saiu do hospital como um louco, com o coração disparado e as mãos tremendo, enquanto discava para o investigador particular. "Livraria Páginas do Coração, no centro de Campinas. É para lá que vocês têm que ir agora", gritou no telefone, já correndo em direção ao seu carro. A informação que Sandra tinha dado era vaga e desesperadora. Seus filhos tinham sido abandonados numa caixa perto de uma livraria na quarta-feira à noite e já estavam sábado. 3 dias. 3 dias inteiros que seus bebês poderiam ter passado sozinhos, com fome, com frio, ou pior ainda. Arthur dirigiu pelas ruas de Campinas como nunca tinha dirigido antes, ultrapassando sinais amarelos, buzinando para carros mais lentos, com apenas um pensamento martelando na sua cabeça. Por favor que eles estejam vivos. Por favor que alguém tenha encontrado eles. Quando chegou na região da livraria, Arthur encontrou a equipe de investigadores já vasculhando toda a área. Eles procuraram na viela ao lado do estabelecimento, nos lixeiros próximos. Perguntaram para todos os comerciantes da redondeza, mas não encontraram nenhum sinal dos bebês, nem da caixa que Sandra tinha mencionado. "Senhor Montenegro", disse o investigador principal, "se as crianças realmente foram deixadas aqui na quarta à noite, é muito provável que alguém tenha encontrado elas. Vamos começar a questionar todas as pessoas que trabalham ou moram nesta área." Arthur assentiu, tentando manter a esperança viva, mas o desespero estava crescendo a cada minuto que passava. A ideia de que seus filhos pudessem ter sido encontrados por algum estranho era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. O investigador conversou primeiro com o dono da padaria da esquina, que disse ter ouvido choro de bebê na quinta-feira de manhã, mas pensou que fosse de algum apartamento próximo. Depois falou com a senhora da floricultura, que comentou ter visto uma moça jovem passando com pressa na quinta-feira, carregando uma caixa, mas não tinha prestado muita atenção. "Era a menina da livraria", disse a florista. "A Lívia. Ela sempre passa por aqui no final do expediente, mas naquele dia estava diferente e parecia nervosa, carregando algo pesado." O coração de Arthur quase parou quando ouviu essas palavras. Lívia, a funcionária da livraria. Era possível que ela tivesse encontrado seus filhos? Arthur praticamente voou até a porta da livraria, mas encontrou tudo fechado, porque já era final de tarde de sábado. Ele bateu na porta com força, gritou, tentou ver através das janelas, mas não havia ninguém. "Onde ela mora?"
Perguntou desesperado para a florista. Não sei o endereço exato, mas é ali naquela rua, respondeu a senhora, apontando para uma direção. Num prédio pequeno de 3 andares. Ela sempre fala que mora pertinho daqui. Arthur agradeceu rapidamente e saiu correndo na direção indicada, seguido pelos investigadores. Seu coração estava batendo tão forte que ele conseguia ouvir o som do próprio pulso nos ouvidos. Foram de prédio em prédio, perguntando para porteiros e moradores sobre uma jovem chamada Lívia que trabalhava na livraria. No terceiro prédio, uma senhora idosa que estava regando plantas na entrada disse: "Ah, a Lívia, ela mora no 2º andar, apartamento 23. Uma menina tão doce, sempre me cumprimenta quando passa." Arthur subiu as escadas de 2 em 2 degraus, com o investigador logo atrás. Quando chegou na porta do apartamento 23, ele parou por um momento, tentando controlar a respiração e preparar-se para o que poderia encontrar. Será que seus filhos estavam ali? Estariam bem? Estariam vivos? Arthur bateu na porta com força e, depois de alguns segundos, ouviu passos se aproximando. "Quem é?" perguntou uma voz feminina suave. "Eu preciso falar com a senhorita Lívia. É sobre 2 bebês que foram encontrados esta semana", respondeu Arthur, tentando manter a voz firme apesar do desespero. Houve um silêncio longo do outro lado da porta, e então ela se abriu lentamente. Arthur se viu diante de uma jovem de 20 anos, com cabelos castanhos e olhos que imediatamente revelaram culpa e medo. Mas foi o que ele ouviu de dentro do apartamento que fez suas pernas quase fraquejarem. O choramingar baixo de bebês. Os bebês... "Eles estão aqui?" perguntou Arthur com a voz embargada de emoção. Lívia olhou para ele com lágrimas nos olhos e assentiu lentamente. Eu encontrei eles abandonados numa caixa. Estavam com muito frio, chorando." Arthur não conseguiu conter a emoção e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. "Eles são meus filhos", disse com a voz quebrada. "Alguém os levou e os abandonou. Eu estou procurando por eles há 3 dias." Lívia colocou a mão na boca chocada e se afastou da porta para deixá-lo entrar. Quando Arthur entrou no apartamento, a primeira coisa que viu foram 2 berços improvisados na sala, feitos com gavetas forradas de cobertores macios. Miguel e Heitor estavam lá, vestidinhos com roupinhas limpas que claramente não eram deles, mamando em mamadeiras. Ao ver os rostinhos dos seus filhos, saudáveis e aparentemente bem cuidados, Arthur caiu de joelhos no chão e começou a soluçar. "Miguel... Heitor!" murmurou, estendendo as mãos trêmulas em direção aos bebês. Era um momento de alívio tão intenso que ele não conseguia parar de chorar. Lívia estava parada ao lado, observando a cena com os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sabia. Eu juro que não sabia que alguém estava procurando por eles", disse com a voz baixa e emocionada. "Quando eu os encontrei, eles estavam abandonados, sozinhos, com frio. Eu não podia deixar eles lá." Arthur levantou os olhos para ela e pela primeira vez realmente a viu. Viu como o apartamento estava organizado para cuidar dos bebês, como havia fraldas limpas, mamadeiras esterilizadas, roupinhas pequenas secando no varal. Viu como ela estava com olheiras profundas. Claramente não tinha dormido direito há dias, mas os bebês estavam limpos, alimentados, cuidados com amor. Você cuidou deles", disse Arthur ainda de joelhos, olhando para Lívia com uma mistura de gratidão e admiração. "Você os salvou." Lívia enxugou as lágrimas e assentiu. "Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eles são tão pequenos, tão indefesos. Eu não conseguia imaginar deixar eles sozinhos." Naquele momento, Arthur percebeu algo que o tocou profundamente. Esta jovem desconhecida tinha cuidado dos seus filhos com mais amor e dedicação do que a própria babá que ele tinha contratado. Ela tinha sacrificado seu dinheiro, seu sono, sua rotina, tudo para garantir que Miguel e Heitor estivessem seguros e confortáveis. Arthur ficou alguns minutos apenas observando a cena. Seus filhos tranquilos nos braços de uma desconhecida que os tratava com tamanha delicadeza, que parecia uma mãe de verdade. Lívia segurava Miguel enquanto ele mamava,
fazendo pequenos movimentos de balanço e murmurando palavras carinhosas. Do outro lado, Heitor dormia pacificamente em seu berço improvisado, com o rostinho sereno de quem se sentia protegido e amado. Era uma visão que Arthur jamais imaginou que veria e que mexeu com algo muito profundo dentro dele. Durante 3 dias, ele imaginou os piores cenários possíveis. E agora encontrava seus filhos não apenas vivos e saudáveis, mas claramente bem cuidados por alguém que demonstrava um amor genuíno por eles. Eu preciso lhe dar alguma coisa pela recompensa, disse Arthur ainda emocionado, tirando a carteira do bolso. Eu ofereci 100 mil reais para quem trouxesse informações sobre meus filhos. Você os salvou, cuidou deles, merece muito mais que isso. Lívia olhou para ele com expressão de surpresa genuína e balançou a cabeça imediatamente. Não, não precisa. Eu não fiz isso por dinheiro, respondeu com firmeza, ainda ninando Miguel. Eu fiz porque eles precisavam de ajuda. Qualquer pessoa com coração faria a mesma coisa. Arthur parou de mexer na carteira e olhou para ela com ainda mais admiração. Estava acostumado com um mundo onde tudo tinha preço, onde as pessoas faziam favores esperando algo em troca, mas ali estava uma jovem que tinha sacrificado tudo por 2 bebês desconhecidos, sem esperar nada além da satisfação de ter feito o que era certo. Arthur observou mais atentamente o apartamento e percebeu os detalhes que revelavam o quanto Lívia se dedicou aos cuidados dos gêmeos. Havia uma rotina clara estabelecida, horários de mamadeira anotados numa folha de papel grudada na geladeira, fraldas limpas organizadas numa gaveta, roupinhas pequenas que ela claramente tinha comprado especialmente para eles. O cheiro do apartamento era de talco e leite, cheiros de bebê bem cuidado. Você criou toda uma estrutura para eles, disse Arthur impressionado. Você nem sabia se alguém viria buscá-los, mas mesmo assim fez tudo isso. Lívia corou ligeiramente e baixou os olhos. Eu não conseguia tratá-los como se fossem temporários, admitiu. Desde o primeiro momento eles se tornaram especiais para mim. A confissão de Lívia tocou Arthur de uma forma inesperada. Ele conseguia ver nos gestos dela, na forma como segurava os bebês, como falava com eles, que não era apenas uma questão de obrigação ou piedade. Era amor verdadeiro, amor maternal que tinha brotado naturalmente do coração dela. Você os ama, disse Arthur, e não era uma pergunta, era uma constatação. Lívia olhou para Miguel em seus braços e depois para Heitor dormindo, e assentiu com lágrimas nos olhos. Eu sei que é estranho, eu sei que eles não são meus, mas... Sim, eu os amo como se fossem meus filhos. A honestidade crua daquela confissão fez Arthur sentir uma mistura de emoções que ele não conseguia processar completamente. Arthur pegou Heitor no colo e sentiu como o bebê imediatamente se aconchegou contra seu peito, reconhecendo o cheiro do pai. Mas, ao mesmo tempo, observou como Miguel continuou tranquilo nos braços de Lívia, como se ali fosse o lugar natural dele estar. Eles se acostumaram com você, disse Arthur observando a conexão óbvia entre Lívia e as crianças. Em apenas 3 dias, você se tornou a mãe deles. Lívia sorriu através das lágrimas. Eles são especiais demais. Desde a primeira noite, quando consegui fazer eles pararem de chorar e dormirem tranquilos, eu soube que tinha sido escolhida para cuidar deles, pelo menos por um tempo. Foi nesse momento que uma ideia começou a formar na mente de Arthur. Vendo como seus filhos estavam bem, como tinham criado um vínculo real com Lívia, como ela demonstrava um amor e cuidado que ele nunca tinha visto nem mesmo na mãe biológica das crianças, ele começou a pensar numa possibilidade que era ao mesmo tempo lógica e completamente louca. Lívia, disse ele colocando Heitor de volta no berço e se virando para encará-la. Eu tenho uma proposta para você, mas primeiro preciso que você saiba da minha situação. Lívia o olhou com curiosidade e atenção, ainda balançando Miguel suavemente. Arthur contou para ela sobre Camila, sobre como a mãe dos bebês tinha abandonado eles no hospital, sobre suas dificuldades em encontrar babás confiáveis, sobre como tinha medo de deixar os filhos com estranhos depois do que aconteceu com Sandra. Eu trabalho muito, tenho uma empresa grande para administrar,
mas meus filhos são a coisa mais importante da minha vida, explicou com sinceridade. Eu preciso de alguém para cuidar deles, alguém em quem eu possa confiar completamente, alguém que os ame de verdade. Lívia escutava atentamente, já intuindo aonde ele queria chegar, mas não ousando acreditar na possibilidade. Eu quero que você seja a babá oficial dos meus filhos, disse Arthur, e as palavras saíram mais rápido do que ele tinha planejado. Não apenas uma funcionária, mas alguém que faça parte da vida deles, que os ajude a crescer, que seja uma presença constante e amorosa. Eu posso pagar um salário muito bom. Você teria seu próprio quarto na minha casa. Total liberdade para cuidar deles da forma que achar melhor. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Era exatamente o que seu coração desejava, continuar cuidando de Miguel e Heitor, mas ao mesmo tempo parecia surreal demais para ser verdade. Eu aceito, disse Lívia sem hesitar, e depois se corrigiu rapidamente. Quer dizer, se você realmente confiar em mim. Eu sei que você não me conhece, que para você eu sou uma estranha, mas eu juro que vou cuidar deles como se fossem meus próprios filhos. Arthur sorriu pela primeira vez em dias. Lívia, você já provou que é exatamente o tipo de pessoa que eu precisava encontrar. Você salvou meus filhos, cuidou deles com amor quando estavam abandonados, não quis dinheiro pela recompensa. Se isso não é prova suficiente de quem você é, então eu não sei o que seria. Mas Arthur tinha uma condição que precisava deixar clara. Existe apenas uma coisa que eu preciso pedir, disse ele, ficando mais sério. Eu preciso que você venha morar na minha casa. Não posso correr o risco de ficar longe dos meus filhos novamente. E, além disso, cuidar de gêmeos é trabalho de tempo integral. Você teria sua privacidade e seu próprio espaço, mas precisaria estar sempre por perto. Lívia olhou ao redor do seu pequeno apartamento, pensando em como sua vida estava prestes a mudar completamente. Ela ia deixar seu mundinho conhecido, sua independência, sua vida simples, para entrar num universo completamente diferente. Mas quando olhou para Miguel em seus braços e para Heitor dormindo tranquilamente, soube que não havia escolha a fazer. Eu vou, disse com determinação. Eu vou cuidar dos seus filhos como eles merecem ser cuidados. Na manhã seguinte, Lívia estava parada na frente da mansão de Arthur, segurando uma mala pequena com suas poucas roupas e observando incrédula o lugar onde ia morar a partir daquele dia. A casa era imensa, com jardins perfeitamente cuidados, uma entrada com colunas elegantes e janelas enormes que refletiam a luz do sol. Era um mundo completamente diferente do seu apartamento pequeno e simples, e ela se sentia como se estivesse entrando num sonho, ou talvez num filme. Arthur apareceu na porta carregando Miguel no colo, e o sorriso que ele deu quando a viu a fez se sentir um pouco mais tranquila. Bem-vinda ao seu novo lar, disse ele, e havia uma sinceridade na voz que a tranquilizou. Lívia subiu os degraus da entrada, ainda meio sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Havia móveis elegantes, quadros nas paredes, tapetes macios, e tudo estava impecavelmente organizado. Arthur a guiou através da sala principal, apontando diferentes cômodos. A cozinha espaçosa, a sala de jantar, o escritório onde ele trabalhava quando estava em casa. E este vai ser o quarto das crianças, disse ele, abrindo uma porta que revelou um ambiente que fez Lívia ficar sem palavras. Era um quarto grande, com 2 berços de madeira clara, móveis coloridos, uma poltrona confortável para a amamentação e tudo o que se pudesse imaginar para cuidar de bebês. Eu mandei montar tudo ontem à noite, explicou Arthur. Quis que estivesse perfeito para quando vocês chegassem. O quarto que Arthur tinha preparado para Lívia ficava conectado ao quarto das crianças por uma porta interna, para que ela pudesse ouvi-los durante a noite. Era um ambiente aconchegante, com uma cama grande, um guarda-roupa espaçoso, uma escrivaninha perto da janela e até uma pequena estante onde ela podia colocar seus livros favoritos. Você pode decorar como quiser, mudar qualquer coisa que não gostar, disse Arthur.
observando a expressão de admiração no rosto dela. Quero que você se sinta em casa aqui. Lívia colocou sua mala em cima da cama e olhou ao redor, ainda tentando processar a realidade. Algumas horas antes ela estava no seu apartamento pequeno e agora tinha um quarto maior que toda a sua antiga casa. Durante os primeiros dias na mansão, Lívia e Arthur estabeleceram uma rotina cuidadosa de convivência. Ele saía para trabalhar pela manhã, depois de tomar café da manhã e passar um tempo com os bebês, e voltava no final da tarde. Durante o dia, Lívia cuidava de Miguel e Heitor sozinha, e rapidamente percebeu como era diferente cuidar deles num ambiente com todos os recursos necessários. Tinha uma cozinha completa para preparar as mamadeiras, uma lavanderia para manter as roupinhas sempre limpas, um jardim onde podia levar os bebês para tomar sol e até mesmo uma banheira especial para o banho deles. Era um luxo que ela nunca tinha imaginado, mas ao mesmo tempo sentia que os bebês mereciam todo aquele conforto. O que mais chamava a atenção de Lívia era observar Arthur quando ele chegava do trabalho. Durante o dia, pelos telefones que ela às vezes ouvia, ele era um executivo firme que tomava decisões rápidas e falava com autoridade. Mas no momento que entrava em casa e via os filhos, se transformava numa pessoa completamente diferente. Seu rosto se iluminava, sua voz ficava suave, e ele se sentava no chão para brincar com Miguel e Heitor como se fosse a melhor parte do dia dele. "Oi, meus príncipes", murmurava, fazendo carinhos nos rostinhos deles. "O papai estava com saudade de vocês o dia inteiro." Era uma transformação tão bonita de ver que Lívia muitas vezes se pegava observando de longe, admirada com aquela demonstração de amor paternal. Uma noite, quando os bebês estavam particularmente agitados e não conseguiam dormir, Arthur e Lívia acabaram ficando juntos no quarto das crianças, cada um ninando um bebê e conversando baixinho para não acordar quem conseguisse adormecer primeiro. "Você tem um jeito especial com eles", disse Arthur, observando como Miguel se acalmava quando Lívia cantava baixinho. "É como se você soubesse instintivamente o que eles precisam." Lívia sorriu timidamente. "Acho que é porque eu realmente me importo com eles. Quando a gente ama de verdade, consegue perceber as pequenas coisas." Arthur ficou em silêncio por um momento, observando como ela balançava Miguel com movimentos suaves e naturais. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Arthur depois de um tempo, ainda falando baixinho para não acordar Heitor, que tinha finalmente adormecido em seus braços. Lívia assentiu. "Você sempre quis ter filhos?" A pergunta a pegou de surpresa, e ela demorou um pouco para responder. "Sempre sonhei em ter uma família", admitiu. "Perdi meus pais quando era nova, e desde então sinto como se estivesse procurando por um lugar onde eu realmente pertença. Quando encontrei Miguel e Heitor naquela noite, foi como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse acordado." Arthur a observou enquanto ela falava, percebendo a sinceridade profunda nas palavras dela. "E você?" perguntou Lívia, curiosa. "Sempre quis ser pai." Arthur suspirou, olhando para Heitor dormindo tranquilamente em seus braços. "Honestamente, não. Eu estava tão focado na empresa, nos negócios, que nunca parei para pensar em família. Quando Camila me disse que estava grávida, meu primeiro instinto foi de pânico. Mas no momento que eles nasceram..." Ele parou emocionado. "No momento que eu vi os rostinhos deles, soube que eles eram a coisa mais importante que ia acontecer na minha vida. Todo o sucesso profissional, todo o dinheiro, nada disso importa comparado com ser pai deles." Durante essas conversas noturnas, Lívia começou a conhecer o Arthur por trás da máscara de executivo bem-sucedido. Descobriu que ele tinha crescido numa família rica, mas distante, onde demonstrações de afeto eram raras, e que isso o fez se tornar uma pessoa fechada e controlada. "Eu não quero que Miguel e Heitor cresçam como eu cresci", confessou numa dessas noites. "Quero que eles saibam que são amados, que são prioridade na minha vida, que sempre podem contar comigo." Lívia ficou tocada com aquela vulnerabilidade que ele raramente mostrava, e começou a entender por que ele tinha se tornado tão protetor em relação aos filhos. Arthur, por sua vez,
começou a admirar cada vez mais a naturalidade com que Lívia cuidava dos bebês. Ela tinha uma paciência infinita com eles, conseguia acalmá-los quando estavam chorando, sabia exatamente quando tinham fome, sono ou precisavam de carinho. Mais que isso, ela tratava Miguel e Heitor como se fossem realmente filhos dela, com um amor incondicional que era evidente em cada gesto. "Você nasceu para ser mãe", disse ele numa dessas noites, e viu como os olhos dela brilharam com a afirmação. Era verdade. Lívia tinha um dom natural para a maternidade que ia muito além de técnica ou experiência. Conforme os dias passavam, Arthur começou a perceber que estava esperando ansiosamente pelos momentos em casa. Não apenas para ver os filhos, mas também para conversar com Lívia, para observar como ela interagia com as crianças, para dividir com ela as pequenas descobertas do dia sobre Miguel e Heitor. Ela sempre tinha alguma novidade para contar. "Miguel segurou meu dedo hoje e não queria soltar." Ou "Heitor sorriu quando eu cantei aquela música que você gosta." Essas conversas se tornaram a parte favorita do dia dele, e ele começou a se dar conta de que Lívia estava se tornando muito mais que apenas uma babá. Ela estava se tornando parte fundamental da família que ele estava construindo. Depois de 3 semanas vivendo na mesma casa, a rotina entre Arthur e Lívia havia se tornado natural e harmoniosa. Eles desenvolveram uma parceria perfeita no cuidado com Miguel e Heitor, onde cada um sabia exatamente qual era seu papel, mas ao mesmo tempo se apoiavam mutuamente sempre que necessário. Arthur começou a chegar mais cedo do trabalho, inventando desculpas para seus funcionários sobre reuniões que podiam ser adiadas ou relatórios que podiam esperar até o dia seguinte. A verdade era que ele estava ansioso para voltar para casa, para participar dos momentos especiais com os filhos, e também para estar perto de Lívia, que estava se tornando uma presença cada vez mais importante na sua vida. Uma tarde de sexta-feira, Arthur chegou em casa e encontrou uma cena que fez seu coração acelerar de uma forma completamente inesperada. Lívia estava sentada no jardim, debaixo da sombra da árvore grande, com Miguel e Heitor deitados numa manta colorida ao seu lado. Ela lia um livro em voz alta para eles, fazendo vozes diferentes para cada personagem, e os bebês pareciam hipnotizados pela sua voz melodiosa. O sol da tarde criava um halo dourado ao redor dela, e Arthur ficou parado na janela, observando aquela cena por vários minutos, sentindo algo se mexer no seu peito de uma forma que ele não conseguia nomear. Era uma sensação de completude, de paz, de que finalmente tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando. "Você chegou mais cedo hoje", disse Lívia quando percebeu Arthur se aproximando, e o sorriso que ela deu fez com que ele sentisse aquela sensação estranha no peito novamente. "Eu queria aproveitar mais tempo com vocês", respondeu ele, se sentando na manta ao lado dela e pegando Heitor no colo. "O que estão lendo?" Lívia mostrou a capa do livro, uma história infantil sobre uma família de animais que se ajudavam sempre. "Eu sei que eles ainda são pequenos para entender, mas gosto de pensar que a voz da gente acalma eles, que de alguma forma eles sentem o carinho que colocamos nas palavras." Arthur observou como Miguel esticava as mãozinhas em direção ao livro, como se quisesse tocar as páginas coloridas, e sorriu. Naquela noite, depois que colocaram os bebês para dormir, Arthur e Lívia se sentaram na varanda da casa para tomar um chá, como tinha se tornado costume nos últimos dias. Era o momento favorito de Arthur, quando podiam conversar tranquilamente sobre tudo e nada, quando ela contava histórias da sua infância ou falava sobre os livros que estava lendo, quando ele dividia com ela suas preocupações sobre a empresa ou seus planos para o futuro dos filhos. "Lívia", disse ele naquela noite, observando como ela segurava a xícara de chá com as 2 mãos para se aquecer. "Eu quero que você saiba que você mudou completamente a nossa vida. Não apenas como babá, mas como pessoa. Miguel e Heitor estão mais felizes, mais tranquilos e eu também estou." Lívia olhou para ele com curiosidade, percebendo algo diferente na voz dele. "O que você quer dizer?" Arthur demorou um pouco para responder, como se estivesse organizando os pensamentos.
Antes de você chegar, nossa casa era apenas um lugar onde eu dormia e os bebês eram cuidados. Agora, ela se tornou um lar de verdade. Tem risadas, tem histórias, tem carinho em cada cantinho. Você trouxe algo especial para a nossa família. Lívia sentiu o coração acelerar com essas palavras, porque ela sentia exatamente a mesma coisa. Pela primeira vez na vida, ela se sentia parte de algo maior, parte de uma família verdadeira. Arthur, disse ela baixinho, eu também preciso te agradecer. Você me deu a oportunidade de cuidar de Miguel e Heitor, de ser parte da vida deles. Eu sempre sonhei em ter uma família, e mesmo sabendo que isso é temporário, que um dia você vai encontrar alguém especial e eu vou ter que... Ela parou de falar, porque a ideia de deixar aquela casa, de se separar dos bebês e de Arthur, era dolorosa demais para ser colocada em palavras. Arthur percebeu a tristeza nos olhos dela e sentiu vontade de dizer que ela nunca teria que ir embora, que ele não conseguia mais imaginar sua vida sem ela, mas as palavras ficaram presas na garganta. Durante as semanas seguintes, a conexão entre Arthur e Lívia foi se aprofundando de formas sutis, mas significativas. Eles começaram a dividir mais responsabilidades domésticas, cozinhando juntos nos fins de semana, assistindo filmes depois que os bebês dormiam, conversando sobre livros e sonhos até altas horas da madrugada. Arthur descobriu que Lívia tinha uma sabedoria natural sobre a vida, uma forma de ver as coisas que o fazia refletir sobre suas próprias prioridades e valores. Ela o ajudou a entender que o sucesso profissional não significava nada se ele não tivesse pessoas especiais para dividir e que os momentos simples em família eram mais valiosos que qualquer conquista financeira. Lívia, por sua vez, começou a admirar a dedicação de Arthur como pai e como homem. Viu como ele se esforçava para equilibrar as demandas da empresa com o tempo em família. Como ele estava sempre disposto a acordar de madrugada quando os bebês choravam, como planejava cada detalhe para garantir que Miguel e Heitor tivessem tudo o que precisavam. Mais que isso, ela percebeu como Arthur estava se tornando uma pessoa mais aberta e carinhosa, como se a paternidade tivesse despertado um lado dele que estava adormecido há muito tempo. Nas conversas íntimas que dividiam, ela descobriu um homem sensível, inteligente e profundamente amoroso por trás da fachada de executivo bem-sucedido. Uma noite, quando os bebês estavam com uma gripe leve e precisaram de atenção extra, Arthur e Lívia passaram a madrugada inteira acordados, revezando entre eles para fazer compressas, dar remédio e acalmar o choro dos pequenos. Por volta das 4 da manhã, quando finalmente conseguiram fazer Miguel e Heitor dormirem, eles se encontraram exaustos na cozinha, preparando um café para aguentar o resto da noite. Obrigado, disse Arthur, observando como Lívia estava com os cabelos bagunçados e olheiras profundas, mas ainda assim linda aos seus olhos. Obrigado por cuidar deles como se fossem seus filhos. Eles são meus filhos, respondeu Lívia sem pensar, e depois corou profundamente quando se deu conta do que tinha dito. Quer dizer, eu sei que não são biologicamente, mas, no meu coração... Arthur se aproximou dela e segurou suas mãos suavemente. Lívia, eles são seus filhos, sim. Você é mais mãe para eles do que qualquer pessoa poderia ser. Você os ama, cuida deles, se dedica completamente a eles. Isso é o que faz uma mãe de verdade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela e Arthur sentiu vontade de enxugá-las, de abraçá-la, de dizer que ela era a pessoa mais especial que ele já tinha conhecido. Foi nesse momento, na cozinha silenciosa da madrugada, com os dois exaustos, mas unidos pelo amor pelos bebês, que Arthur finalmente admitiu para si mesmo o que vinha sentindo há semanas. Ele estava se apaixonando por Lívia. Não era apenas gratidão pelo cuidado que ela tinha com os filhos, ou admiração pela pessoa bondosa que ela era. Era amor verdadeiro, profundo, do tipo que ele nunca tinha sentido antes. Ela tinha entrado na vida dele para cuidar dos bebês, mas acabou tocando seu coração de uma forma que ele não esperava, e que mudou completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Lívia, por sua vez,
também começou a perceber que seus sentimentos por Arthur iam muito além da gratidão ou da parceria no cuidado com as crianças. Ela admirava sua dedicação como pai, sua inteligência, sua capacidade de ser forte quando necessário, mas também vulnerável quando a situação pedia. Mais que isso, ela se sentia completa ao lado dele, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. Quando ele chegava do trabalho e sorria ao vê-la, quando dividiam histórias sobre o dia durante o jantar, quando trabalhavam juntos para cuidar dos bebês, ela sentia que estava vivendo exatamente a vida que sempre sonhou. Mas ambos guardavam esses sentimentos para si, cada um achando que o outro via a relação apenas como uma parceria profissional. Arthur pensava que uma jovem como Lívia nunca se interessaria por um homem 8 anos mais velho, com 2 crianças e uma vida complicada. Lívia pensava que um homem bem-sucedido como Arthur nunca olharia para ela como algo além de uma funcionária, por mais especial que ela fosse no cuidado com os filhos. Então, eles continuavam sua dança delicada de proximidade e distanciamento, cada um guardando no coração um amor que crescia a cada dia, mas que nenhum dos dois ousava confessar. Era uma noite de sábado especialmente tranquila, e Arthur tinha decidido não trabalhar nada durante o fim de semana para se dedicar completamente à família. Depois de um dia inteiro brincando com Miguel e Heitor no jardim, fazendo um churrasco gostoso no quintal e aproveitando cada momento juntos, todos estavam relaxados e felizes. Os bebês tinham jantado bem, tomado banho com calma, e agora Lívia os colocava para dormir enquanto cantava baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Arthur estava encostado na porta do quarto, observando aquela cena que se repetia todas as noites, mas que sempre o emocionava como se fosse a primeira vez que presenciava. Dorme, meu anjinho, que a mamãe está aqui. Dorme tranquilo, que você está seguro, meu amor. Cantava Lívia com a voz suave, passando a mão nos cabelinhos de Miguel e Heitor alternadamente. Os bebês tinham os olhinhos pesados de sono, mas pareciam lutar contra o cansaço só para continuar ouvindo aquela voz melodiosa que os acalmava e os fazia se sentir protegidos. Arthur observou como Lívia se inclinava para dar um beijinho na testa de cada um, como sussurrava palavras de carinho, como arrumava os cobertorzinhos com cuidado maternal. Era uma demonstração de amor tão pura e verdadeira que fez o coração dele se apertar de emoção. Quando Lívia finalmente conseguiu fazer os dois dormirem e se virou para sair do quarto, encontrou Arthur ainda na porta, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia algo diferente nos olhos dele, uma intensidade que a fez sentir o coração acelerar. — Eles dormiram? Perguntou ele baixinho, mas sem tirar os olhos do rosto dela. — Sim, finalmente, respondeu Lívia, também falando em sussurros. Acho que o dia no jardim os cansou bastante. Eles saíram do quarto juntos, fechando a porta suavemente, mas a atmosfera entre eles estava carregada de algo novo, algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas que ambos sentiam claramente. — Quer tomar um vinho na varanda? Perguntou Arthur quando chegaram na sala. Era algo que eles nunca tinham feito antes. Sempre tomavam chá ou café, sempre mantinham uma certa formalidade, mesmo nos momentos mais íntimos de conversa. Mas naquela noite havia algo no ar que pedia uma quebra da rotina, uma aproximação diferente. Lívia assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa que não conseguia explicar. Arthur foi até a adega e escolheu uma garrafa especial, daquelas que guardava para ocasiões importantes, sem saber exatamente por que aquela noite lhe parecia tão especial. Na varanda, sob a luz suave das estrelas e com o som tranquilo dos grilos no jardim, eles se sentaram no balanço que Arthur tinha mandado instalar algumas semanas antes. Era um móvel grande, confortável, onde cabiam os dois sem que precisassem ficar muito próximos, mas o suficiente para que pudessem sentir a presença um do outro. Arthur serviu o vinho em 2 taças e ofereceu uma para Lívia, observando como as mãos dela tremiam ligeiramente quando pegou a taça. — Está nervosa? Perguntou ele com um sorriso suave. — Um pouco, admitiu ela, corando. — Não sei por quê, mas esta noite parece
diferente. Arthur sabia exatamente o que ela queria dizer, porque ele sentia a mesma coisa. Era como se todas as semanas de convivência, todos os momentos compartilhados, todas as conversas íntimas e os cuidados divididos com os bebês tivessem construído algo entre eles que estava chegando a um ponto de não retorno. Lívia, disse ele, colocando a taça de lado e se virando para encará-la completamente. Eu preciso te contar uma coisa, mas tenho medo de que isso mude tudo entre nós. O coração dela disparou e ela também colocou a taça de lado, pressentindo que aquele era um momento decisivo. Eu me apaixonei por você, disse Arthur, e as palavras saíram mais rápido do que ele tinha planejado, como se tivessem vida própria. Eu sei que isso complica tudo. Eu sei que você veio aqui para cuidar dos meninos, não para lidar com os sentimentos de um homem confuso, mas eu não consigo mais fingir que você é apenas a babá dos meus filhos. Lívia ficou em silêncio por um momento, que pareceu uma eternidade, olhando nos olhos dele e vendo uma vulnerabilidade que raramente se permitia mostrar. Você me fez acreditar no amor de novo, continuou Arthur. Me fez ver que é possível ter uma família de verdade baseada no carinho, no respeito, na parceria. Arthur, começou Lívia, mas ele a interrompeu suavemente. Eu sei que é loucura. Somos de mundos diferentes, você é nova, tem a vida toda pela frente, e eu tenho 2 crianças, uma empresa, um monte de responsabilidades. Mas quando eu vejo você cuidando dos meninos, quando conversamos até tarde da noite, quando acordo de manhã, e você é a primeira pessoa que quero ver, eu sei que o que sinto é real. Você não é apenas especial para Miguel e Heitor, você é especial para mim também. As palavras de Arthur ecoaram no coração de Lívia como uma música que ela sempre quis ouvir, mas nunca ousou sonhar. Eu também me apaixonei por você, disse Lívia baixinho, e foi a vez de Arthur ficar em silêncio, mal acreditando no que acabou de ouvir. Desde as primeiras semanas aqui, eu percebi que o que sentia ia muito além de gratidão ou admiração. Você é um pai incrível, um homem bondoso, inteligente e você me faz sentir como se eu finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu sempre sonhei em ter uma família, em amar alguém de verdade, em ser amada de volta. E quando encontrei vocês 3, quando vi como você cuida dos meninos, como me trata com carinho e respeito, eu soube que tinha encontrado tudo o que sempre procurei. Arthur estendeu a mão e tocou o rosto de Lívia suavemente, enxugando as lágrimas com o polegar. Você tem certeza? Perguntou ele, porque precisava ter absoluta certeza de que ela não estava confundindo gratidão com amor, que não estava se sentindo pressionada pela situação. Eu tenho certeza, respondeu ela, colocando a mão sobre a dele. Eu amo você, Arthur. Amo sua dedicação aos meninos, amo suas conversas inteligentes, amo como você me faz sentir especial e importante. E amo como nós 3 formamos algo bonito juntos. Foi nesse momento que Arthur se inclinou devagar em direção a ela, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse. Mas Lívia apenas fechou os olhos e inclinou o rosto em direção ao dele. O primeiro beijo foi suave, delicado, cheio de toda a emoção que eles vinham guardando há semanas. Era um beijo que falava de amor verdadeiro, de promessas não ditas, de um futuro que eles estavam construindo juntos sem nem perceber. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, olhando nos olhos um do outro como se estivessem vendo pela primeira vez. Eu te amo, disse Arthur novamente, agora com mais certeza, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu amo você, Lívia, e quero que você saiba que isso não é por causa dos meninos, não é gratidão, não é conveniência. É amor verdadeiro, do tipo que eu nunca senti antes na vida. Lívia sorriu através das lágrimas e beijou ele novamente, desta vez com mais intensidade, deixando que todos os sentimentos guardados finalmente viessem à tona. Eu também te amo, murmurou contra os lábios dele, mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Eles passaram o resto da noite na varanda, beijando-se suavemente, conversando sobre o futuro, fazendo planos que incluíam os 2 e as crianças,
como uma família verdadeira. Arthur contou sobre seus sonhos de dar aos filhos a infância feliz que ele não teve, de construir uma casa cheia de amor e risadas. Lívia falou sobre como sempre imaginou que seria cuidar dos próprios filhos, como Miguel e Heitor já eram filhos do coração dela, como ela queria estar ao lado de Arthur para todas as descobertas e marcos importantes da vida das crianças. Quando finalmente decidiram entrar, era quase meia-noite, e eles caminharam de mãos dadas até a porta do quarto de Lívia. "Boa noite", disse Arthur, dando um último beijo suave nos lábios dela. "Durma bem, meu amor." As palavras "meu amor" fizeram o coração de Lívia acelerar novamente, e ela sorriu daquele jeito que só as pessoas verdadeiramente apaixonadas sabem sorrir. "Boa noite, Arthur. Eu te amo." Ela entrou no quarto com o coração transbordando de felicidade, sabendo que sua vida tinha mudado para sempre, que finalmente tinha encontrado o amor verdadeiro que sempre procurou. Arthur foi para seu quarto com um sorriso que não conseguia esconder, sentindo-se mais completo e feliz do que jamais imaginou ser possível. Ele tinha encontrado não apenas uma mãe maravilhosa para seus filhos, mas também a mulher da sua vida, a pessoa que tornava sua casa um lar de verdade. Naquela noite, ambos dormiram com o coração cheio de amor e esperança, sabendo que o futuro que os esperava seria construído juntos, com base no amor verdadeiro que tinham descoberto um no outro. Nas semanas que se seguiram àquela noite especial na varanda, Arthur e Lívia viveram um período mágico de descobertas e aproximação. O amor que tinham confessado um para o outro se manifestava nos pequenos gestos do dia a dia. Um beijo de bom dia quando se encontravam na cozinha. As mãos que se tocavam quando cuidavam juntos dos bebês. Os olhares apaixonados que trocavam durante o jantar. As conversas sussurradas antes de se separarem para dormir. Era como se toda a casa tivesse se enchido de uma energia nova, mais leve e alegre, que até Miguel e Heitor pareciam sentir, porque estavam mais sorridentes e tranquilos que nunca. Arthur começou a trabalhar menos horas, delegando mais responsabilidades para seus funcionários de confiança, porque queria aproveitar cada momento possível ao lado de Lívia e dos filhos. Ele descobriu que os negócios funcionavam perfeitamente, mesmo sem sua presença constante, e que a verdadeira riqueza da sua vida estava ali, naquela casa que tinha se tornado um lar de verdade. "Você mudou minha perspectiva sobre tudo", disse ele para Lívia numa tarde de domingo, enquanto assistiam Miguel e Heitor brincando no jardim. "Antes eu achava que o sucesso se media por números, por conquistas profissionais. Agora eu sei que o sucesso é isso aqui. Ter você ao meu lado, ver nossos filhos crescendo felizes, ter uma família unida pelo amor." Lívia sentia que estava vivendo um sonho que não queria que acabasse nunca. Cada dia ao lado de Arthur e das crianças a fazia se sentir mais completa, mais realizada como mulher e como pessoa. Ela acordava todas as manhãs com um sorriso no rosto, ansiosa para começar mais um dia, cuidando dos bebês, conversando com Arthur, construindo juntos aquela vida familiar que sempre desejou. "Às vezes, eu preciso me beliscar para ter certeza de que isso é real", confessou ela para Arthur numa noite, quando estavam deitados no sofá assistindo um filme depois que os meninos dormiram. "Eu sempre sonhei em ter uma família assim, mas nunca imaginei que poderia ser tão perfeito." Foi numa sexta-feira à noite, depois de 2 meses desde que se declararam, que Arthur tomou uma decisão que vinha amadurecendo no seu coração há semanas. Ele tinha certeza absoluta de que queria passar o resto da vida ao lado de Lívia, que queria oficializar aquela família que já existia no coração de todos eles, que queria dar a ela o compromisso e a segurança que merecia. Depois que colocaram Miguel e Heitor para dormir, ele disse que tinha uma surpresa especial para ela no jardim. Lívia seguiu ele curiosa, sem imaginar o que a esperava. O jardim estava transformado numa cena romântica, saída de um filme. Arthur tinha espalhado velas por todo lado, criando uma atmosfera mágica sob a luz das estrelas. No centro do gramado, ele tinha preparado um piquenique com todas as comidas favoritas dela. Uma garrafa do melhor champanhe da sua coleção
E no meio de tudo isso, uma pequena caixa de veludo que fez o coração de Lívia quase parar de bater. Arthur, sussurrou ela, levando as mãos ao peito, já com lágrimas nos olhos. O que é tudo isso? Ele sorriu, pegando a mão dela e a guiando até o centro daquela decoração encantadora. Lívia, começou Arthur, e a voz dele estava emocionada, mas firme. Há 4 meses você entrou na nossa vida como um anjo enviado pelo destino. Você salvou meus filhos quando eles mais precisavam. Trouxe amor e alegria para nossa casa. E conquistou meu coração de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Ele se ajoelhou no chão, pegando a pequena caixa de veludo, e Lívia começou a chorar de emoção, mal acreditando que aquele momento estava realmente acontecendo. Você é a mulher mais bondosa, carinhosa e especial que eu já conheci. Você é a mãe que Miguel e Heitor sempre mereceram ter, e é o amor da minha vida. Você quer se casar comigo? Perguntou Arthur, abrindo a caixinha e revelando um anel de noivado lindo, com um diamante que brilhava à luz das velas. Você quer ser oficialmente minha esposa, mãe dos meus filhos, parceira de toda a minha vida? Lívia estava chorando tanto de felicidade que mal conseguia respirar direito. Aquele era o momento que ela sonhava desde menina. O pedido de casamento do homem que amava, numa noite perfeita, cercada de todo o amor que eles tinham construído juntos. Sim, gritou ela, se ajoelhando no chão ao lado dele. Sim, eu quero me casar com você. Eu quero ser sua esposa, mãe dos nossos filhos, sua companheira para sempre. Arthur colocou o anel no dedo dela com as mãos tremendo de emoção e depois a beijou com toda a paixão e amor que sentia. Era um beijo cheio de promessas, de compromissos, de sonhos compartilhados. Quando se separaram, ambos estavam chorando de felicidade, abraçados ali no meio do jardim iluminado pelas velas, sabendo que aquele era apenas o começo de uma vida inteira juntos. Eu te amo tanto, murmurou Arthur contra os cabelos dela. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Lívia olhou para o anel no seu dedo, brilhando como uma estrela, e sorriu através das lágrimas. Eu também te amo, mais do que as palavras podem expressar. Eles decidiram se casar em apenas 1 mês, porque não queriam esperar mais tempo para oficializar o que já era real no coração de todos eles. Seria uma cerimônia íntima, apenas com algumas pessoas próximas, porque o que importava não era a festa, mas o compromisso que estavam assumindo um com o outro. Arthur fez questão de que Lívia escolhesse cada detalhe do casamento, desde o vestido até as flores, porque queria que fosse exatamente do jeito que ela sempre sonhou. Você merece ter o casamento dos seus sonhos, disse ele, porque você é a noiva dos meus sonhos. O dia do casamento chegou numa manhã ensolarada de sábado. A cerimônia seria no jardim da própria casa, decorado com flores brancas e arranjos delicados, que transformaram o espaço num cenário de conto de fadas. Lívia estava no quarto se arrumando, usando um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural, quando Dona Marta, sua antiga cliente da livraria que tinha se tornado uma amiga querida, apareceu para ajudá-la com os últimos detalhes. Você está radiante, minha filha, disse a senhora idosa, arrumando o véu de Lívia com carinho maternal. Eu sempre soube que o destino tinha algo especial guardado para você. Arthur estava no jardim, impecável num terno escuro, segurando Miguel no colo enquanto Heitor dormia tranquilamente no carrinho, ao lado do altar improvisado. Ele não conseguia parar de sorrir, ansioso para ver Lívia entrando vestida de noiva, para falar os votos que tinha preparado com tanto carinho, para oficializar finalmente aquela família que eles tinham construído com tanto amor. Quando a música começou a tocar e Lívia apareceu na porta da casa, caminhando devagar pelo jardim em direção a ele, Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela estava absolutamente deslumbrante, irradiando felicidade e amor. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Eles trocaram votos que tinham escrito um para o outro, prometendo amor eterno, companheirismo, dedicação à família que estavam formando juntos. Lívia, disse Arthur, olhando nos olhos dela enquanto segurava suas mãos,
Você trouxe luz para a minha vida quando eu nem sabia que estava na escuridão. Prometo te amar, te proteger, te valorizar todos os dias da minha vida. Prometo ser o melhor marido e pai que eu puder ser e construir com você uma família baseada no amor, no respeito e na felicidade. Lívia estava chorando de emoção, mas conseguiu falar seus votos com voz firme e carinhosa. Arthur, você me deu tudo o que eu sempre sonhei. Uma família, um lar, um amor verdadeiro. Prometo te amar incondicionalmente, cuidar dos nossos filhos com todo o meu coração e ser sua companheira fiel em todas as alegrias e desafios que a vida trouxer. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Arthur beijou Lívia com ternura, e naquele momento ambos souberam que estavam começando uma nova fase das suas vidas, unidos oficialmente não apenas pelo amor, mas também pelo compromisso sagrado do casamento. Os convidados aplaudiram emocionados. Miguel balbuciou algo que soou como aprovação, e até Heitor acordou na hora certa para presenciar o momento em que seus pais oficializaram o amor que já existia há tanto tempo. A festa foi pequena, mas cheia de alegria, com música suave, comida deliciosa e muitas conversas carinhosas sobre o futuro da nova família. Arthur e Lívia mal conseguiam parar de se olhar, de se tocar, de sorrir um para o outro. Era como se estivessem vivendo um sonho acordados, um sonho que tinham construído juntos com paciência, amor e dedicação. Quando a noite chegou e os últimos convidados foram embora, eles colocaram Miguel e Heitor para dormir juntos, como uma família oficial finalmente. Então chegou o momento que ambos esperavam com uma mistura de ansiedade e desejo. Sua primeira noite juntos, como marido e mulher. Lívia estava nervosa, porque era virgem e nunca tinha se entregado a ninguém, mas ao mesmo tempo estava ansiosa para viver aquela experiência com o homem que amava mais que tudo na vida. Arthur estava igualmente nervoso, porque sabia da inexperiência dela e queria que aquele momento fosse perfeito, cheio de amor e carinho, uma memória bonita que ela guardaria para sempre. No quarto que agora era oficialmente deles dois, Arthur tinha preparado um ambiente romântico com velas suaves e pétalas de rosa espalhadas pela cama. Quando Lívia entrou, ainda usando o vestido de noiva, ele a olhou com tanto amor que ela se sentiu a mulher mais desejada e especial do mundo. "Você tem certeza?" perguntou ele suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. "Não precisamos ter pressa. Temos a vida inteira pela frente." Lívia sorriu e beijou ele com ternura. "Eu tenho certeza. Quero me entregar completamente para você. Quero que você seja o primeiro e único homem da minha vida." Arthur a beijou devagar, com infinita delicadeza, e começou a despir o vestido dela com cuidado, como se estivesse desembrulhando o presente mais precioso que já tinha recebido. Cada beijo, cada carícia, cada sussurro de amor foi feito com paciência e carinho, respeitando o ritmo dela, garantindo que se sentisse amada e protegida. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, foi uma experiência transformadora para ambos. Para Lívia, foi a descoberta de um prazer e uma intimidade que ela nem sabia que existiam. Para Arthur, foi a realização de amar alguém com tanta intensidade que cada momento se tornava sagrado. Eles fizeram amor devagar, olhando nos olhos um do outro, sussurrando palavras de carinho, descobrindo juntos cada sensação nova. Não havia pressa, não havia urgência, apenas o desejo de se conectarem da forma mais íntima possível, de selarem fisicamente o amor que já existia em seus corações. Quando tudo terminou, eles ficaram abraçados na cama, cobertos apenas pelo lençol e pela luz suave das velas, conversando baixinho sobre como se sentiam completos, realizados, profundamente apaixonados. "Obrigado por ter esperado por mim", sussurrou Lívia deitada no peito de Arthur, ouvindo as batidas do coração dele. "Obrigado por ter feito essa experiência tão especial, tão cheia de amor." Arthur beijou a testa dela com ternura. "Obrigado por ter me escolhido, por ter confiado em mim, por ter se entregado de coração. Eu prometo que vou te amar e te proteger todos os dias da nossa vida."
É ali, naquela cama, naquele quarto, naquela casa que tinha se tornado o lar dos dois, eles adormeceram juntos pela primeira vez como marido e mulher, sabendo que tinham encontrado um no outro não apenas o amor da vida, mas também a pessoa com quem queriam envelhecer e construir uma família feliz. Os primeiros meses de casamento de Arthur e Lívia foram um período de adaptação doce e natural à nova realidade familiar. Acordar todos os dias sabendo que eram oficialmente marido e mulher trazia uma sensação de completude que ambos ainda estavam aprendendo a saborear. A rotina da casa ganhou novos ritmos e novos hábitos. Café da manhã juntos todas as manhãs, com Arthur ajudando a preparar as mamadeiras dos bebês antes de sair para o trabalho, Lívia cantando pelo casa enquanto cuidava de Miguel e Heitor, e jantares em família onde conversavam sobre o dia, faziam planos para o futuro e simplesmente aproveitavam a alegria de estarem juntos. Miguel e Heitor, que agora tinham quase 1 ano, começaram a mostrar personalidades distintas que encantavam os pais. Miguel era mais observador e calmo. Gostava de ficar no colo ouvindo Lívia ler histórias e tinha desenvolvido o hábito adorável de estender os bracinhos sempre que via Arthur chegando do trabalho. Heitor era mais agitado e curioso, sempre tentando engatinhar para explorar cantinhos novos da casa, e fazia questão de conversar em seu próprio idioma de bebê durante as refeições, como se estivesse contando sobre as aventuras do dia. Eles são tão diferentes um do outro, observava Lívia durante o banho dos meninos, mas ambos têm essa alegria natural que ilumina toda a casa. Arthur havia feito algumas mudanças importantes na empresa para poder dedicar mais tempo à família. Contratou um diretor executivo de confiança para cuidar das operações do dia a dia, passou a trabalhar mais de casa nas sextas-feiras e estabeleceu uma regra inflexível de não atender ligações de trabalho depois das 7 da noite e nos fins de semana. A empresa pode sobreviver algumas horas sem mim, dizia ele para Lívia. Mas meus filhos não vão esperar eu estar disponível para dar os primeiros passos ou falar as primeiras palavras. Essas coisas acontecem uma vez só e eu não quero perder nenhum momento especial. Uma tarde de quinta-feira, enquanto Arthur trabalhava no escritório em casa e Lívia cuidava dos bebês na sala, algo mágico aconteceu. Miguel, que estava brincando com blocos coloridos no tapete, de repente se apoiou no sofá e ficou de pé sozinho pela primeira vez. "Arthur!" gritou Lívia emocionada. "Vem rápido! Miguel está de pé!" Arthur largou tudo o que estava fazendo e correu para a sala, chegando bem na hora de ver Miguel dando seus primeiros passinhos cambaleantes em direção ao sofá onde Lívia estava sentada. "Meu filho!" exclamou Arthur com os olhos cheios de lágrimas de orgulho e emoção. "Ele está andando. Nosso menino está andando." Foi um momento que ambos guardariam para sempre na memória, um marco importante que testemunharam juntos como família. Heitor, não querendo ficar para trás do irmão, começou a tentar se levantar também, e dentro de uma semana, os dois estavam engatinhando pela casa toda, explorando cada cantinho com a curiosidade natural dos bebês que estão descobrindo o mundo. Lívia e Arthur tiveram que reorganizar toda a casa, colocando proteções nas tomadas, travas nos armários e criando espaços seguros onde os meninos pudessem brincar livremente. "Nossa casa virou um parque de diversões", ria Lívia, observando como os gêmeos se divertiam com as caixas vazias, mais do que com os brinquedos caros que Arthur insistia em comprar. Uma noite, depois que conseguiram colocar os dois para dormir após uma tarde particularmente agitada de brincadeiras, Arthur e Lívia se sentaram na cama para conversar sobre algo que vinha passando pela cabeça dos dois há algumas semanas. "Você já pensou em ter mais filhos?" perguntou Arthur, brincando com os cabelos dela, enquanto estavam deitados um ao lado do outro. Lívia sorriu, porque tinha pensado exatamente a mesma coisa. "Eu sempre sonhei em ter uma família grande", admitiu ela. "E vendo como Miguel e Heitor são especiais, como seria maravilhoso dar irmãozinhos para eles." Arthur beijou a testa dela com carinho. "Então vamos deixar acontecer naturalmente. Se for para acontecer, vai acontecer no tempo certo."
Os fins de semana se tornaram momentos sagrados para a família. Arthur e Lívia criaram tradições especiais. Sábados de manhã eram para passear no parque com os meninos, deixando eles explorarem a natureza, verem outros bebês e se acostumarem com o mundo fora de casa. Domingos eram para ficarem em casa, cozinhando juntos, assistindo filmes infantis e simplesmente aproveitando a tranquilidade de estarem todos reunidos. Eu nunca imaginei que a felicidade pudesse ser algo tão simples, dizia Lívia, observando Arthur no chão da sala, brincando de esconde-esconde com os gêmeos. Antes eu achava que precisava de grandes acontecimentos para ser feliz. Agora eu sei que a felicidade está nesses momentos pequenos e perfeitos. Arthur descobriu uma paixão que não sabia que existia: fotografar a família. Ele comprou uma câmera profissional e passou a documentar cada momento especial dos meninos. As primeiras tentativas de falar, as caretas engraçadas que faziam durante as refeições, os cochilazinhos abraçados no sofá, os banhos cheios de risadas e espuma. Quero que eles tenham uma infância toda documentada, explicava ele para Lívia. Quero que, quando crescerem, possam ver em cada foto o quanto eram amados. O álbum de família crescia rapidamente, cheio de momentos de pura alegria e amor. Uma manhã, Lívia acordou se sentindo diferente. Havia uma sensação estranha no estômago, uma sensibilidade maior aos cheiros, e quando se deu conta de que sua menstruação estava atrasada há 2 semanas, seu coração disparou. Será que... pensou, olhando para Arthur, que ainda dormia ao seu lado. Ela decidiu esperar mais alguns dias antes de contar qualquer coisa, mas a possibilidade de estar grávida a deixava ao mesmo tempo ansiosa e emocionada. Seria maravilhoso dar irmãozinhos para Miguel e Heitor, aumentar ainda mais aquela família que já era tão especial. Durante aqueles dias de expectativa, Lívia observava Arthur brincando com os gêmeos e imaginava como ele reagiria à notícia de que talvez fossem ter mais um bebê. Ela sabia que ele seria o pai mais feliz do mundo, que abraçaria a ideia de expandir a família com todo o amor que tinha no coração. Arthur é um pai nato, pensava ela, vendo como ele tinha paciência infinita com as travessuras dos meninos, como inventava brincadeiras novas todos os dias, como conseguia acalmar qualquer birra com apenas um sorriso e um abraço carinhoso. Quando finalmente fez o teste e viu o resultado positivo, Lívia chorou de felicidade. Ela estava grávida, ia dar um irmãozinho ou irmãzinha para Miguel e Heitor, ia expandir ainda mais aquela família que tinha começado de forma tão inesperada e que agora era a coisa mais preciosa da sua vida. Ela planejou uma forma especial de contar para Arthur, preparando um jantar romântico depois que os meninos dormissem e deixando o teste de gravidez embrulhado como um presente no lugar dele na mesa. Quando Arthur chegou do trabalho naquela noite e viu a mesa posta de forma especial, com velas acesas e um pequeno presente no seu lugar, ficou curioso. — O que estamos comemorando? Perguntou, abraçando Lívia por trás enquanto ela terminava de arrumar o jantar. — Abra seu presente primeiro, disse ela, mal conseguindo esconder a emoção na voz. Arthur abriu o embrulho e, quando viu o teste de gravidez com o resultado positivo, ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então ele olhou para Lívia com os olhos brilhando de alegria. — Você está grávida? Perguntou, e quando ela assentiu, ele a pegou no colo e girou pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. — Vamos ter outro bebê. Nossa família vai crescer. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, conversando sobre a gravidez, fazendo planos para o novo bebê, imaginando como Miguel e Heitor reagiriam quando tivessem idade suficiente para entender que iam ganhar um irmãozinho. Nossa casa vai ficar ainda mais cheia de amor, disse Arthur com a mão no ventre ainda plano de Lívia. E nossos filhos vão crescer sabendo que fazem parte de uma família unida, onde cada criança é desejada e amada desde antes de nascer. Lívia sorriu, imaginando como seria perfeito ver Arthur cuidando de mais um bebê, como seria maravilhoso ter uma casa cheia de risadas de crianças, como seria completa a vida que estavam construindo juntos. 2 anos depois daquele encontro que mudou tudo, Arthur estava sentado na varanda,
observando uma cena que encheu seu coração de gratidão. Lívia brincava no jardim com Miguel e Heitor, agora com 2 anos e meio, enquanto embalava Sofia, a filhinha de 8 meses que nasceu trazendo ainda mais alegria para aquela família. Os meninos corriam pelo gramado, rindo alto, enquanto Lívia cantava baixinho para a bebê que dormia tranquilamente em seus braços. Era uma imagem de perfeição, de sonho realizado, de amor multiplicado. Quem diria que tudo começou numa noite fria, com 2 bebês abandonados numa caixa, pensou Arthur, lembrando de como o destino trabalha de formas misteriosas. Se Lívia não tivesse passado por aquela viela naquela noite exata, se ela não tivesse o coração bondoso que tem, se ela não tivesse escolhido salvar Miguel e Heitor, em vez de simplesmente chamar as autoridades, nada disso existiria. Não haveria essa família linda. Não haveria esse amor que crescia a cada dia. Não haveria essa felicidade completa que ele nem sabia que era possível sentir. Arthur se levantou e caminhou até onde estava sua família, pegando Heitor no colo, enquanto Miguel corria para abraçar suas pernas. "Papai!" gritou o menino, e essa palavra simples ainda fazia o coração de Arthur se encher de emoção. Lívia olhou para ele com aquele sorriso que apaixonava ele todos os dias, e Arthur soube mais uma vez que tinha sido abençoado de uma forma que não merecia, mas pela qual seria grato pelo resto da vida. "Você sabe o que eu descobri nesses 2 anos?" disse Arthur, sentando no gramado ao lado de Lívia e observando como Miguel tentava ensinar Heitor a jogar bola. "Descobri que a bondade sempre volta para quem a pratica. Você salvou meus filhos naquela noite por pura bondade de coração, sem esperar nada em troca, e o universo devolveu para você uma família inteira, um amor verdadeiro, uma vida cheia de propósito." Lívia sorriu, ajeitando Sofia no colo. "E eu descobri que quando a gente age com o coração seguindo nossa intuição de fazer o bem, o destino conspira para que coisas mágicas aconteçam." A história de como eles se conheceram já tinha se tornado lenda entre os amigos e conhecidos. Dona Marta, que continuava sendo uma figura presente na vida deles, sempre contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir sobre como sua querida Lívia tinha encontrado o amor da vida ao salvar 2 bebês abandonados. "É uma história de filme", dizia ela, com os olhos brilhando de emoção. "Prova de que ainda existem anjos na terra e que o amor verdadeiro existe para quem tem um coração puro." Miguel e Heitor cresceram sabendo da história de como chegaram até aquela família, mas para eles, Lívia sempre foi simplesmente mamãe, a pessoa que os amava incondicionalmente, que cuidava deles quando estavam doentes, que inventava brincadeiras, que lia histórias antes de dormir, que os consolava quando choravam. A ligação entre eles era tão natural e forte que ninguém que não conhecesse a história saberia que não eram biologicamente mãe e filhos. "O amor não vem do sangue", costumava dizer Lívia. "O amor vem do coração, da dedicação, do cuidado diário, da escolha de estar presente em cada momento importante da vida de uma criança." A empresa de Arthur continuou crescendo e prosperando, mas agora ele tinha uma perspectiva completamente diferente sobre o sucesso. Ele usava parte dos lucros para ajudar instituições que cuidavam de crianças abandonadas, criou um programa de apoio para pais solteiros em situação de vulnerabilidade e sempre contratava funcionários que precisavam de uma oportunidade para recomeçar a vida. "O dinheiro só tem valor quando ele é usado para fazer o bem", explicava ele para seus filhos, que ainda eram pequenos para entender completamente, mas que cresceriam sabendo da importância de ajudar quem precisa. Lívia voltou a trabalhar com livros, mas agora de uma forma diferente. Ela criou um projeto onde visitava hospitais, abrigos e escolas públicas, contando histórias para crianças que precisavam de carinho e atenção. Ela levava consigo uma seleção especial de livros e sempre terminava suas sessões com uma mensagem de esperança, que não importava de onde viessem ou qual fosse sua situação atual, todos tinham o direito de sonhar com um futuro melhor, todos tinham valor, todos mereciam amor. Era sua forma de retribuir ao universo toda a felicidade que tinha recebido.
As noites na varanda continuaram sendo um ritual sagrado para Arthur e Lívia. Depois que colocavam as 3 crianças para dormir, eles se sentavam juntos para conversar sobre o dia, fazer planos para o futuro, ou simplesmente ficar em silêncio apreciando a tranquilidade e a completude daquela vida que tinham construído juntos. Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real, confessava Lívia, observando as estrelas no céu. Que a menina órfã que morava sozinha num apartamento pequeno agora tem uma família linda, uma casa cheia de amor, 3 filhos maravilhosos, um marido que a ama de verdade. E às vezes eu não acredito que o homem frio e calculista que eu era se transformou neste pai babão e marido apaixonado, respondia Arthur beijando a mão dela. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente possui, mas no que a gente ama. Me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Me ensinou que uma família não precisa ser perfeita para ser feliz, só precisa ser unida pelo amor verdadeiro. E ali naquela varanda, naquela casa que tinha se tornado o lar de 5 pessoas que se amavam profundamente, eles sabiam que tinham encontrado o verdadeiro sentido da vida. Que toda dor do passado tinha valido a pena, porque os levou até aquele momento perfeito. Que o amor, quando é verdadeiro e genuíno, tem o poder de transformar tudo e de criar milagres que nem a imaginação mais fértil consegue prever. Queridos ouvintes, a história de Lívia e Arthur nos ensina que a bondade sempre é recompensada, que o amor verdadeiro existe para quem tem fé para esperá-lo e que as maiores bênçãos da vida muitas vezes chegam quando menos esperamos, disfarçadas de desafios que testam nosso coração. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, deixe um like para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem de esperança. Se inscreva no nosso canal Fio de Esperança para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos contar. E nos comentários, conte para a gente. Qual foi a parte que mais te emocionou? Você acredita que o destino realmente existe? Que Deus abençoe a todos vocês. Que o amor verdadeiro chegue na vida de cada um que nos acompanha. E que vocês sempre tenham a coragem de agir com bondade, mesmo quando ninguém estiver vendo. Até a próxima história. E lembrem-se, sempre há um fio de esperança ligando nossos corações aos milagres que estão por vir.